Nós também vamos conversar com a repórter Edna Maciel, porque a Secretaria de Segurança divulgou um relatório sobre número de estupros onde as vítimas são crianças e adolescentes menores de 14 anos. Um levantamento realmente preocupante, que traz à tona uma realidade que precisa ser combatida com muita veemência. Edna Maciel, a Lady Lilás, a primeira-dama da informação. Boa tarde, Edna, seja bem-vinda. Boa tarde, Eliezer, é um prazer estar aqui trocando informações com você e com a nossa audiência. Infelizmente, né, Eliezer, dados, e vocês, audiência, que assustam sempre a gente, né, infelizmente de casos que são corriqueiros, porque foram constatados mais de 550 estupros nesse período, desde o início do ano até aqui, a maioria envolvendo crianças e adolescentes, como você citou, Eliezer, e infelizmente de pessoas, cometidas por pessoas que estão ao redor da criança, dos seus pais ou responsáveis. Eu e o repórter cinematográfico Edinaldo Rodrigues produzimos uma matéria hoje mostrando dados do relatório e ouvindo especialistas, autoridades sobre o assunto. Por favor. A Secretaria de Segurança divulgou um relatório mostrando que no Piauí, só este ano, aconteceram em média 3 estupros por dia. Um total de 581 casos foram notificados. Um fato chama a atenção das autoridades, é que 80% desse total são pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças e adolescentes. Para se ter uma ideia, foram registrados 453 estupros de vulnerável. A pena para este tipo de crime varia de 8 a 15 anos de reclusão, podendo aumentar para 20 ou 30 anos nos casos de lesão corporal ou de morte. Se tratando especificamente dos crimes de estupro de vulnerável praticado contra crianças e adolescentes menores de 14 anos, há uma complexidade ainda maior, que seria todo o cuidado na realização da oitiva da vítima para evitar a revitimização e para obter a informação de uma forma mais isenta. Tanto é que essa oitiva é realizada em juízo, para que aconteça só uma vez, por um psicólogo ou outro tipo de profissional habilitado para realizar esse tipo de procedimento, através de uma escuta mais suave para a criança, né? E usando toda uma técnica diferenciada, evitando perguntas que levem a uma indução de uma resposta ou perguntas que possam vitimizar a criança. As autoridades reiteram ainda que o mais importante é que os responsáveis e pais tenham atenção na mudança de comportamento da criança ou do adolescente e que os casos sejam denunciados. A gente encaminha para as autoridades competentes, encaminha para a DPCA, encaminha para a rede de proteção, para que possa fazer todo esse amparo à criança e ao adolescente vítima, né? Então, o importante é a denúncia. A partir do momento que você, que observa o vizinho, ou o professor, ou o colega de classe, enfim, qualquer pessoa observe e faça a denúncia no canal de denúncia, através do Disque 100, através do 0800, ou vindo até a própria Coordenadoria de Direitos Humanos e fazendo a denúncia, sabemos que a denúncia pode ser sigilosa, você não precisa se identificar, não precisa registrar ali na denúncia a sua identificação, mas sim a gente encaminha para as autoridades para que elas possam fazer. E com isso, gera esses dados aí como estão aumentando e a gente está vendo e está mostrando o resultado. Olha só, e antes da gente comentar, um empresário acusado de estupro de vulnerável, e não é a primeira vez, foi preso hoje pela Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública, que aconteceu hoje, tá? Na verdade, um cumprimento de mandato, tá? Por uma sentença de 14 anos. A BMF, de 62 anos, é acusado do crime de estupro de vulnerável. E a prisão aconteceu no bairro Jockey, aqui em Teresina. A denúncia foi realizada pela DPCA e ele é acusado de violentar uma criança de apenas 4 anos de idade. Nós temos aí, então, uma sonora, né, com do diretor de trânsito, Fernando Aragão. Ele é diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública. Vamos conferir, por favor. Na manhã de hoje, a Diretoria de Operações de Trânsito deu cumprimento ao mandado de prisão por sentença condenatória em desfavor de um homem de iniciais ABMF, de 62 anos, do bairro Jockey, zona leste da capital. Esse homem foi condenado a 14 anos de prisão
acusado de violentar em 2019 uma criança de 4 anos de idade que estudava numa escola de reforço. Essa prisão é um marco significativo na luta contra crimes hediondos, especialmente aqueles cometidos contra crianças. Embora tenha sido absolvido, em primeira instância, a justiça prevaleceu. E agora ele enfrentará as consequências de seus atos. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e deve ficar à disposição da justiça. Olha só, Eliezer, só para fazer uma referência também no nosso primeiro material, um caso em Parnaíba chocou muito toda a população essa semana, na mesma época em que houve a divulgação desse relatório, envolvendo um bisavô de uma menina, ele é acusado de abusar dela e também da irmã. Tá certo? O caso foi filmado, inclusive, numa praça, e também de um outro caso envolvendo um pai. Em todos os dois casos, as pessoas foram detidas, tá? O suspeito, né? O avô, o bisavô, melhor dizendo, e tá aqui, tá aqui, suspeito de estuprar a filha de 15 anos e ameaçar o filho de 7 anos. Esse foi o pai, tá? E nesse segundo caso, ele ameaçou a criança, que é o que sempre acontece, de se contar, falar para a família, né? Falar para a família e acusá-lo de estar mentindo. Então, assim, esse caso foi em Parnaíba, né? E também um outro caso do idoso de 74 anos que abusou da bisneta de 5 anos, esse sim, numa praça na cidade de São José do Piauí. Então, eu queria pontuar esses dois casos que nós já vimos, deixamos de citar na outra matéria, justamente por conta das pessoas que estão aí, né, Eliezer, do outro lado da tela, que prestem bastante atenção, muita atenção mesmo, nas nossas crianças. Nós é que temos que observar nossas crianças e, por favor, denunciar. Se você sabe de algum caso, além do Disque 100, que é nacional, os outros canais que a gente já divulgou e divulga sempre aqui. Esse assunto é extremamente pertinente, Edne, precisa ser debatido. Nós temos que massificar as informações, bater na mesma tecla, insistentemente, para conscientizar. Não é possível que as famílias convivam com uma realidade como essa. Nós estamos falando de crimes cometidos dentro de casa. Por parentes. Exatamente, por pessoas próximas, familiares, parentes, outros considerados amigos, vizinhos, pessoas de confiança. Essas é que precisam, sim, receber mais atenção. É claro que ninguém vai ser inconveniente ou mal educado, mas também não podemos ser inocentes. Exato. Fazer de conta que a violência sexual não existe. E aí, como os números oficiais mostram, que infelizmente muitos casos nem sequer são denunciados. Subnotificações, né? Há uma subnotificação e a gente parte daquilo que está registrado. Pelos números oficiais, as vítimas, a maioria das vítimas são adolescentes, pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças, indefesas, exato, que estão numa situação de ameaça, que sofrem um abuso e têm medo de denunciar. Daí a importância de reconhecer outros sinais. A criança, o adolescente que vive uma situação de violência sexual, dá outros sinais. Comportamento, né? O O comportamento muda. Ou muito agitado, ou muito retraído. Ou muito tímido. Exatamente. Exato. A criança mudou o comportamento, os pais e responsáveis precisam investigar por quê. A escola e todos nós, né, em volta da criança. O caso aqui de uma escola de reforço. Sim. Então, assim, realmente são situações que exigem da gente, enquanto adultos, pais, mães e responsáveis por crianças, toda a atenção e responsabilidade, porque acontece. Exato. Não vamos achar que é só com o vizinho, que é só com quem está longe, que é só de ouvir falar. Não, acontece. Tem que levar a sério para não dar chance para esse tipo de crime. E denunciar, né, Eliezer? Sim, recorrer às autoridades. Disque 100, procure a delegacia mais próxima, a DPCA, a Secretaria de Direitos Humanos, vá no Google, pesquise, pegue o número, mas não deixe de denunciar, até porque, como o delegado bem disse, né, a sua identidade é preservada. Muito obrigado, Edna Maciel, pela sua participação. Obrigada a você, Eliezer. Obrigada a todos.